caros alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de empreendedorismo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o clima organizacional, o ambiente da empresa, o ambiente que as pessoas possam estar desenvolvendo as suas atividades, possam estar desenvolvendo o seu tipo de negócio, a sua atividade laboral. Então, organizacional. Muito bem. O que é um ambiente organizacional? O ambiente organizacional é tudo aquilo que envolve uma organização, que envolve um universo vasto e complexo de pessoas, de outras empresas, de organizações e de grupos. É um ambiente em que as empresas conseguem recursos para o seu funcionamento, para o ambiente que produzem. Então, quando eu falo de ambiente organizacional, eu estou falando aí do local, onde essas pessoas desenvolvem as suas atividades. Além disso, Chiavenato, ele coloca que o ambiente organizacional é constituído de algumas variáveis. Que variáveis são essas? Variáveis tecnológicas, variáveis públicas, econômicas, legais, sociais e demográficas. E tem mais uma, variável ecológica. Muito bem. Variável tecnológica é aquilo que corresponde a todo o meio tecnológico, a utilização tecnológica, e é uma das variáveis mais complexas, e ela exerce um forte impacto na organização. Por quê? Então, observem assim, quanto a tecnologia vem evoluindo, quanto a tecnologia vem se remodelando. Outro ambiente, outra variável é a variável política. Ou seja, o clima político e ideológico pode trazer o quê? Algumas instabilidades no país, como consequência traz instabilidades nas organizações. É o que a gente consegue identificar nos nossos dias de hoje. Além disso, eu tenho a variável econômica, que interfere diretamente, senhores, na oferta e na procura do mercado. Determina o volume de produção, de preços, potenciais de lucro e facilidade na obtenção de recursos materiais. Outra variável é a variável chamada legais, ou seja, são leis e normas que influenciam o comportamento da organização, como as leis tributárias, econômica, civil, empresarial, trabalhista, comercial, entre outras. E temos outra variável, que é as variáveis sociais, ou seja, as atitudes sociais, a opinião pública, elas interferem nas organizações, aceitando ou não determinados produtos ou serviços, essas variáveis que têm mais repercussão nas empresas são as tradições culturais, valor de família, de comunidade, as atitudes quanto à profissão, ao trabalho, à poupança, as estruturas radicais e linguísticas. Além disso, nós temos a demográfica, ou seja, que a empresa ela pode avaliar, a empresa pode analisar o seu potencial de futuro, como características da população, crescimento, sexo, raça, credo. Então, tudo isso daí nós vamos compondo as nossas variáveis. Qual seria a outra variável, professora? A variável ecológica, que são as condições físicas, as condições climáticas, as condições geográficas que rodeiam as empresas, como o tipo de terreno, o clima que eu falei, a vegetação e a sua utilização. Muito bem. Segundo o autor Filho, ele descreve que o ambiente organizacional é o ambiente de uma organização que pode ser definido como um conjunto de elementos fora da sua fronteira, que pode afetar o quê? O seu desempenho. A razão essencial para estudar o ambiente, que ele cria incertezas para essas organizações, em decorrência da eficácia organizacional que pode ser comprometida, exigindo uma ação gerencial para neutralizar a incerteza. O que o autor quer dizer com isso?
Ele está dizendo que o ambiente da empresa ele vai ser definido de acordo com um conjunto de contexto, com um conjunto de informações. E estudar esse ambiente são fatores essenciais, né, para a gente ter a certeza e a incerteza dentro de alguma organização, o que ele está interferindo ou não. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma carga para chegar de alguma mercadoria que eu vou fazer a produção durante a semana toda, né? E aí acontece algum problema com essa carga e essa carga vai me atrasar 2 semanas. Ou seja, eu não vou conseguir produzir, né? Vai interferir ou não vai interferir na minha produção? Vai interferir ou não no meu planejamento? Então, são essas ações, são essas perspectivas que o ambiente organizacional trata, né? São essas funções. Então, ele vai identificar tudo aquilo que esse ambiente possa estar desenvolvendo ou não para melhorar e dar qualidade aí ao meu trabalho, ao ambiente onde as pessoas estão desenvolvendo. Muito bem. Além disso, senhores, para a gente falar um pouquinho mais sobre o clima organizacional, as organizações, elas possuem cenários, né, em que as relações interpessoais acontecem. Olha só, nós estávamos falando de algumas variáveis, agora nós vamos falar de relações interpessoais. O que significa isso, professora? São as relações, caros alunos, relações entre as pessoas, entre o meu colega de trabalho, as pessoas que desenvolvem as atividades comigo na organização. Então, essas relações do nível pessoal ou profissional, ela constitui mecanismo de construção, de sustentação do clima da organização. E isso vai dar-se o nome chamado clima organizacional. Né? O clima organizacional, existem diversos estudos, inclusive a professora colocou um artigo na lição de vocês, né? Que esse clima, esses estudos podem identificar o tipo de clima que a organização possui. Como assim, professora? Como é o clima? Como é as relações sociais? Como são as relações entre as pessoas que ali desenvolvem? Como são as relações com os clientes? O que os clientes acham? O que os clientes se sentem satisfeitos? As pessoas que trabalham nessas empresas sentem satisfeitas dentro desse ambiente? Então, tudo isso daí é uma forma expressa e clara, né? Claro que utilizando uma metáfora derivada da meteorologia, que é clima, a gente percebe que essa metáfora é justamente para identificar esse clima que está acontecendo dentro dessa organização. A característica desse clima organizacional, senhores, é a ideia de mudança, de instabilidade, aliada à influência exercida sobre o comportamento dos indivíduos, né? Então, o clima, por exemplo, ele pode influenciar as roupas que nós vestimos, se está mais quente ou se está frio, a alimentação, a disposição para trabalhar, o humor, né? Metaforicamente falando, o clima organizacional é visto como uma atmosfera mutável, pois representa um retrato da organização, ou seja, um dado momento onde ele é capaz de influenciar o comportamento desse indivíduo, né? Então, esse clima organizacional, ele pode ser instável? Pode, por quê? Porque a maioria deles é determinado pelas pessoas, pela convivência, como é que esse ambiente está, se ele está propício ou não para o desenvolvimento dos trabalhos. É claro que o fator motivacional, ele realmente exerce uma grande influência, né? Como assim, professora? Que influência que ele vai definir? Por quê? Porque se eu tenho vontade de trabalhar, se eu tenho motivação para trabalhar, se eu me sinto bem no meu ambiente de trabalho, eu vou estar contente, eu vou estar mais feliz. Isso significa que esses sentimentos, ele vai interferir no meu trabalho. Então, por exemplo, se eu estiver passando por uma situação muito desagradável, vai interferir, eu vou trabalhar de uma forma mais triste.
né? Então, isso daí vai gerar aspectos positivos ou negativos. Como que as pessoas definem o clima organizacional da empresa? É utilizado várias ferramentas, né? Ferramentas na área de administração, na área de gerencial, onde ela pode analisar, pode mensurar o aspecto físico, virtual, mensurar a satisfação das pessoas que trabalham ali, né? Identificar os pontos fortes, identificar os pontos fracos que a empresa tem, identificar o que essas pessoas, qual a satisfação das pessoas em trabalharem nesse ambiente. E aí vocês podem me perguntar, quais são as vantagens de implementar uma estratégia para fortalecer o clima, professor? Pessoal, para os alunos, o bom clima organizacional, ele traz diversos benefícios para a empresa. Como um todo, benefícios para os colaboradores, para os gestores, a equipe de RH, ou seja, todas as pessoas elas saem ganhando e conseguem ter uma visão mais ampla de como está o clima interno, né? As avaliações interpessoais, a satisfação do coletivo, a satisfação das pessoas. Além de ações alinhadas com a missão, visão e valores, né? Integração de diferentes áreas do processo, otimização da comunicação, clientes internos e externos mais valorizados, mais satisfeitos. Quando eu tenho um cliente satisfeito, eu tenho esse cliente dentro do meu comércio, né? Ambiente de trabalho mais confortável, ambiente de trabalho mais seguro, né? Além de tudo isso, alunos, ainda podemos destacar outros benefícios proporcionados pela pesquisa de clima, evitar situações como perda de talento, diminuição de engajamento, diminuição da produtividade desses colaboradores. Ou seja, se eu tenho colaboradores, volto lá de novo na motivação, desmotivados, eu vou ter funcionários que têm um mal-estar entre os colegas, que se desentendem, que de repente pode criar um clima assim muito desconfortável, né? Então, pessoal, quando nós falamos de clima organizacional, é muito importante a gente estar atento. É igual ao ambiente de trabalho. Se eu estivesse fazendo uma gravação com vocês, com a minha luminosidade muito baixa, ou com ruídos, ou com muitas crianças entrando, o que ia acontecer? Eu estaria fazendo com que o clima do local onde eu trabalho, ele não é propício a essa geração de imagens, de aula e etc. E assim é dentro da nossa organização. Só que esse clima ele não está só associado com os fatores, tá? Ele está associado também aos nossos sentimentos, às nossas vontades, a nossa vontade de trabalhar, a nossa vontade de desempenhar as nossas funções, a nossa vontade de estabelecer essa linha, né? Essa linha de bem-estar. Okay? E esse clima organizacional, vocês podem trazê-los dentro do ambiente da sua casa, do seu lar, do seu estudo, dentro do ambiente da sua empresa, da sua organização. Então, pessoal, fica por aqui, né? Essas reflexões que os senhores possam estar desenvolvendo da importância do clima organizacional para as empresas, para os senhores, para o comércio como um todo, né? Busquem aí mais pesquisa, busquem mais informações sobre isso. Nós temos, por exemplo, empresas na área de recursos humanos que elas executam esses tipos de pesquisa com ferramentas estratégicas. Que ferramenta? Questionário, preenchimento desses questionários são gerados à base de dados no sistema, e aí eles conseguem identificar esse tipo de clima, esse tipo de informações que a gente possa ter e possa estar desenvolvendo. Caros alunos, ficamos por aqui com mais uma aula sobre clima organizacional. Até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus e até mais.